Olá, amigos e amigas em Rio Bonito. Estamos aqui numa série de conversas importantes sobre o próximo pleito eleitoral que vai acontecer daqui a exatamente 14 dias. E temos falado sobre uma série de assuntos importantes que têm a ver com a nossa cidade de Rio Bonito. E, claro, tem a ver também com aquele grupo, com aquela candidata da qual nós nos identificamos e entendemos que será a prefeita que colocará a cidade cada vez melhor, que é a Solange de Almeida. Hoje, com meu querido amigo Nadelson, a gente vai abordar um tema muito importante, que é o tema do polo industrial de Rio Bonito. A gente, quando fala de polo industrial, há sempre uma confusão das pessoas relacionar o polo industrial ao Comperj. E são duas coisas completamente diferentes. Totalmente. Né? Então, vamos começar abordando sobre essa questão aí. O que é o polo industrial da cidade? Em primeiro lugar, até para fazer distinção, o Comperj é o complexo petroquímico que está sendo instalado no estado do Rio de Janeiro, está sendo instalado em Itaboraí. Né? O polo industrial ele já corresponde a uma área de zoneamento que é separada, que é restrita, que é delimitada exatamente para aquele setor industrial ser instalado em um determinado local de um dado município. No caso de Rio Bonito, o nosso polo industrial ele está exatamente localizado entre a área do Green Valley, né, até chegar ao Parque das Acácias, acompanhando paralelamente a BR-101. Não deixa de ser uma localização estratégica. Primeiro, para o crescimento da cidade, segundo, para a própria expansão industrial, por ser um polo industrial, mas principalmente para acompanhar o próprio fluxo de entrada e saída de material de escoamento. Sim. O polo industrial, por sua essência, o conceito já diz tudo, né? Uma área ela é separada até por questões de necessidades e prioridades exclusivas do resto do setor urbano do município. Por quê? Porque o polo industrial ele exige, então a priori exigiria uma carga, uma tensão elétrica maior do que do setor urbano. Por natureza, ele exige a água, né, encanamento, água, sistemas de comunicação, tanto via sem fio, entendeu? Telefone, ou celular, né? Acesso, estrutura. Quanto melhor for a estrutura para o polo, melhor, né? Rua asfaltada, ou então pelo menos um mínimo, que é o paralelepípedo. Né? Existe toda uma estrutura que você tem que se preocupar com a criação do polo, que é o zoneamento. Né? Então, quer dizer, no caso analisando o Rio Bonito, do governo Solange Pereira de Almeida, o polo industrial foi criado por quê? Naquela época estava surgindo a moda dos polos industriais fora os principais centros tradicionais do Brasil. Primeiro para incentivo de emprego, geração de emprego e renda. Sim. E principalmente para a questão de estrutura de aplicabilidades estratégicas para atender os municípios. Até então os municípios viviam exclusivamente do IPTU e a participação do ISE do CMS. Naquele momento surgiam novas modalidades de arrecadação dos municípios. Até mesmo é um dos motivos de se bater na tecla. A Solange, na época dela, ela tinha um orçamento bem menor, mas bem menor porque não era só ela. No geral, os municípios do interior do nosso país, salvo as capitais, então municípios com população superior aos 2 mil habitantes, eles tinham uma arrecadação, por regra, maior, uma participação até maior, junto à União do que se é aplicado hoje. Sem dúvida. Né? Só para abrir um hiatus nessa questão, quando Solange ela entrou na primeira parte do governo dela, o Plano Real estava ainda em teste, ainda estava no início. Né? E várias questões importantes aconteceram ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi a lei de responsabilidade fiscal, a questão da criação das privatizações, a criação das agências reguladoras também. E quando entra o governo Lula ele foi municipalizador de verbas. Foi municipalizador de verbas para a educação, foi municipalizador de verbas para a saúde. Então, o dinheiro ele parou de estar na mão do governo federal somente, ele começou a distribuir isso para o Estado. Né? Essa é uma característica da junção PT-PMDB. Né?
o Lula, mas não nem falar o Lula, o PT, que o Lula saiu, a tendência continua. O PT, a junção PT e PMDB foi muito boa, porque primeiro que a dívida externa foi paga, guardou-se, nunca se arrecadou tanto dinheiro quanto está se arrecadando na história agora, e o pior, a estrutura que existia antes era a mesma. O que houve foi o gerenciamento, na parte da arrecadação. E não adianta concentrar dinheiro, o dinheiro tem que concentrar e ele tem que circular. Dinheiro parado não gera nada. Sem dúvida. Ele tem que rodar e concentrar. Então, quer dizer, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu ver essa perspectiva, a sua equipe técnica também, e jogou essa tendência. E essa tendência começou a ser copiada pelos principais gestores públicos do nosso país, graças a Deus, e está dando certo em vários pontos. Entretanto, aquele detalhe, por questões até técnicas, eu não vejo o meu desenvolvimento, às vezes, em voltura para Rio Bonito. Né? Tem muita verba aberta, tem muita estrutura, mas não se tem essa. Mas mesmo assim, a arrecadação de Rio Bonito está alta, está na faixa de 11 a 17 milhões ao mês. Só para lembrar, quando Solange entrou no primeiro governo dela, foram um orçamento de 9 milhões, eram 800 mil reais mensais. 9 milhões ao ano, né? Ao ano. Quer dizer, um ano, o normal que você tirava em um ano é que o Rio Bonito arrecada muito mais em um único mês. Sem dúvida. Atualmente. Mas o importante é que isso está acontecendo graças ao movimento que foi feito do plano industrial no governo Solange. Mas vamos para analisar agora o nosso plano industrial. Que é um momento, inclusive até no meu caso, isso é até uma questão de autocrítica. Você quase não encontra ninguém que toca no assunto dos indicadores econômicos em Rio Bonito. E quem fala se dedica exclusivamente ao Comperj. Né? Mas a verdade é que acontece, o Comperj, até 2005, nem a Petrobras acreditava que ele ia sair do papel. Até mesmo que foi em 2005 começaram os efeitos de mudança na estrutura econômica brasileira. Né? Então, quer dizer, o Comperj veio a fundação da pedra, quer dizer, começou o projeto, estava rolando ali o projeto de execução da instalação do complexo petroquímico, mas, quer dizer, todo mundo fala da riqueza, a tendência petrolífera do Estado, entre outros fatores, mas e Rio Bonito? Como Rio Bonito fica isso? Como fica a nossa estrutura industrial diante dessa macroeconomia e diante dos valores e ideias que estão circulando pelas ruas, pelas casas, por todos os locais da nossa cidade? Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu tenho me feito todos os dias sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre o nosso polo industrial. Porque há uma década atrás não existia. Rio Bonito praticamente se limitava ao comércio. Então, quer dizer, você tinha que seguir aquela fórmula. Ou você era técnico mecânico, mas não tinha campo para trabalhar, salvo a parte de retífico em Rio Bonito, né, no colégio municipal. Ou você fazia o curso ou você é normalista, igual no meu caso, eu sou normalista, ou você segue o curso de auxiliar técnico de enfermagem. Eu não me lembro se tem patologia em atividade ainda, mas também era um ramo pouco ficou, mas tinha patologia. Eu passou da patologia fazer biologia na aula de biologia, aqui em Rio Bonito. Contador, tem contabilidade, e quem não seguia esse ramo ia para auxiliar administrativo, quer dizer, ou trabalha no escritório, auxiliar de serviços gerais, ou virar caixa, balconista, vendedor, né? É um mercado que está saturado. O salário em Rio Bonito é um salário ruim, com muita sorte você consegue apertar e tirar alguma coisa extra, uns 800 mil reais, a verdade é essa. Uma cidade que atualmente está com aluguel exatamente esse valor, né? Então, quer dizer, se você não tem casa própria, você vai morar com os pais ou vai ter que sair da cidade. É verdade. Né? A verdade é essa. O nosso padrão de consumo hoje do Comperj não bate com a configuração socioeconômica dos moradores do município de Rio Bonito. Né? Aí, retornando para o polo industrial, a iniciativa foi criada um mecanismo, né, na época pela Solange Pereira de Almeida para dar um sistema de incentivo fiscal no ISS para que as indústrias se instalassem em Rio Bonito. Não, vieram muitas indústrias virtuais, físicas, que se instalam no polo industrial, foram pouco, mas temos indústria hoje que eu vou evitar até citar nomes para não comprometer, não, entendeu? Mas nós temos indústrias hoje no polo industrial que agrega, contrato diretamente hoje, mantém 160 funcionários, são 160 famílias. Então, se for analisando multiplicando por 460, são 640 pessoas.
de forma direta e indireta, você não monetiza. Olha que eu estou mencionando o motorista do caminhão, que é da distribuição e logística, que geralmente é terceirizado e autônomo. Eu só estou falando diretamente ligado aos empregos diretos dessa empresa. A outra tem 40, tem uma outra ali do lado que tem 80, quer dizer, você, num único quarteirão, ou numa única rua, para ser mais exato, você tem ali naquela brincadeira 3 empresas que, somando tudo, são 280, 300 pessoas trabalhando diretamente. Né? Mas o que eles apoiam a empresa a trabalhar? Por que essas empresas vieram para cá? Porque elas não são daqui. Inclusive, elas são de fora do estado do Rio de Janeiro. Vieram primeiro porque o estado do Rio de Janeiro é um mercado consumidor, questão de trânsito, etc. Quer dizer, Rio de Janeiro, Rio Bonito, está no centro do estado e dá para atender, dá para você sair daqui para todas as vias, sem problema nenhum, fazer o fornecimento das áreas, para sair para todos os cantos do Brasil, inclusive para o mar. Né? Tem um ponto, uma característica muito importante geográfica nossa, e uma outra característica também é a questão do incentivo que foi criado pelo município, né? Que você, com o tempo, você vai aumentando a arrecadação do ISS, né? Mas você tem uma anistiazinha, vai dando incentivo, e você vai crescendo progressivamente a cada ano, você vai instalando. Né? Então, quer dizer, parece que não é nada, mas só você dar um incentivo tributário no ISS, ou dar uma facilidade na vida do industrial e do comerciante do ICMS, e o prestador de serviço, é uma coisa fenomenal. Sem dúvida. É uma diminuição de encargo, né? Porque os encargos trabalhistas, os encargos de impostos tributários são muito grandes, então você sufoca o empresário nesse aspecto. E um ponto que você abordou, a questão do escoamento. Eu estava vendo uma matéria essa semana em que a Argentina, por exemplo, ela tem, o empresário argentino tem um gasto menor com logística e transporte do que se tem aqui no Brasil. Então, todas as vezes que a gente pega cidades como Rio Bonito, que está no centro de 80 quilômetros no raio, né, do centro do Rio de Janeiro, de Portos, de região dos lagos, então é uma cidade centralizada. Então, Solange, há 16 anos atrás, ela teve a visão de que o polo industrial seria num lugar muito especial, até por uma questão também da logística. Né, o Rio Bonito ele é uma cidade privilegiada em 2 aspectos, aliás 3. É uma cidade que tem um povo muito... Eu não sou rio bonitense, eu vim para cá, meu pai veio para cá quando eu tinha 6 anos de idade, sul do Rio de Janeiro, de Copacabana. Né? Mas o interessante desse aspecto é que o povo de Rio Bonito é um povo caloroso, acolhedor. Né? A cidade de sorriso. É uma cidade, exatamente, uma cidade de sorriso. O segundo ponto é que Rio Bonito ele ainda é uma fonte hídrica grande e muito representativa na região, né? Principalmente para Tanguá. Né? Tanguá precisa de Rio Bonito para depender da água. Sim. Né? Os outros municípios nem tanto, que tem de Utunaíba, isso que atende a região do Janeiro, mas Tanguá, por exemplo, é uma área que precisa da água de Rio Bonito. Sem dúvida. Né? Então, nós temos água, que é importante. É algo que está faltando hoje no mercado internacional. Né? Existem guerras que estão ocorrendo hoje no mundo em função disso. Né? E o terceiro ponto é exatamente pela localização geográfica. Né? E sem dúvida, o polo industrial não foi criado, instalado ali, está instalado hoje, vamos botar aqui porque é bonito, é um vazio. Não. Houve uma equipe técnica, sem dúvida alguma, de impacto certo. O problema é aquele detalhe. Com um orçamento de 9 milhões ao ano, você tem condições de você ter funcionário para pagar, estrutura, alto índice de desemprego e falta de emprego, você tem que manter um município funcionando, empregando gente. Eu gosto de comparar a Solange Pereira de Almeida ao Roosevelt na época da recessão. O Roosevelt na recessão, para não deixar as pessoas morrerem de fome ou conseguirem passar por cima da questão da recessão provocada pelo alto consumo que veio se evidenciar também como os fatores da guerra na Europa, ele veio, o que ele fez? Começou a botar um sistema de cavar buraco e vinha outro tapar o buraco, cavar buraco, de construir obra, destruir obra, fazer a obra de novo para incentivar, porque o dinheiro tinha que circular e a posse tem que ser mantida, porque não adianta você ter dinheiro e você não ter população para controlar, entendeu? Você não ter população para usar o serviço e permitir que aquela coisa se multiplique. Né? Não basta você ter dinheiro, porque você pode ser trilionário, dinheiro parado na conta, ganhando juros de poupança, ele desvaloriza. Sem dúvida nenhuma. Né? Capital é o dinheiro que gera dinheiro. Dinheiro é dinheiro puro. Dinheiro puro não gera nada. Entendeu?
O Karl Marx deixa isso bem claro quando ele apresenta o materialismo histórico. E trazendo isso para a nossa realidade, né, a Solange ela teve que tomar decisões que eram necessárias naquela época. Né? Eram decisões, em certa parte, que hoje fazem falta para a sociedade, porque nós temos muita gente desempregada, eu estou falando de uma considerável parte proporcional da nossa população, tem muita gente carente nesse setor, que detalhe, que não tem como ser absorvida pelo Compes, não tem como ser absorvida pelas questões industriais, porque não há espaço, eles não têm formação, uma formação mínima educacional, precisam retornar para uma reciclagem. Quando você fala de uma criança, de um adolescente, de um jovem, até é fácil. Agora, o adulto já fica um processo difícil. E mesmo que faça, o mercado hoje, você com 32 de idade, se não trabalhar, ele já não te recebe com tanto amor e afio como era antes. É uma característica da nossa geração. É a diferença daquilo que a gente fala de emprego e empregabilidade. Exatamente. A empregabilidade é a condição que aquela pessoa vai ter de concorrer às vagas de mercado de trabalho, que na medida com que a idade dele aumente e ele não é qualificado, vai se tornando um complicador para ele e para a família dele também. Quer dizer, voltando para a questão do polo industrial, na época Solange, foi montado o polo, abriram as ruas, foi feito, foram instaladas algumas empresas, né? Aliás, digo-se passagem, as principais empresas são instaladas no polo industrial, foram do governo Solange, no final do governo Solange, entendeu? Foram que realmente vieram investir na cidade, contrataram gente. Aí vem aquela pergunta, como é que ficou em 2018? Quando a gente veio para cá, era a gente que era o creme do pão doce, né? Era o morango do bolo do aniversário. Agora não, agora estou falando em completo, estou esquecendo da gente. Essa é a reclamação que parte do setor industrial. E de certa forma faz sentido, porque eles estão contratando diretamente. Né? Mas vamos analisar a questão de gerenciamento. A lei de incentivo, ela vai aumentando, você vai aumentando o percentual. Vai chegar um momento que, dependendo do setor, tem uma empresa que está trabalhando, que contratou diretamente 160 funcionários, e que ela, muito em breve, vai começar a pagar de ISS 14%. Isso, em cima da produção mensal, é um impacto muito grande. Sem dúvida. Né? Aí, para piorar a situação, o polo industrial, quando foi feito, que não depende do município, o município fez o que tinha que fazer, né? Mas no ponto está um pouco questão até que talvez seja orçamentária, falta de estrutura, previsão, articulação com a Câmara, fizeram as ruas montar de senta, mas calçamento das ruas. Tem que fazer o calçamento daquela estrutura, não tem jeito. Água encanada praticamente inexistente, né? E irônico, porque você tem o Basílio, que é o fornecedor de água de um lado, tem o Brito, que é o fornecedor de água, que passa inclusive no rio atrás, ali tranquilamente para fazer o fornecimento, mas tem que ser feito o encanamento para distribuir a água para o polo industrial. Sim. Que a maioria, praticamente, trabalha com o curso artesiano. Né? E a água daquela área não é indicada para você trabalhar em alguns setores, principalmente no setor alimentício. Você tem que gastar dinheiro ainda extra para limpar a água para fazer o trabalho. Então, quer dizer, mais despesa ainda para o investidor, para o industrial, para quem tá investindo em todas as partes da cidade. Aí, quer dizer, luz, a tensão do polo industrial nosso é inferior àquilo que se precisa, porque ela mantém um padrão doméstico e urbano, quando na realidade ele tem que ser um padrão específico para o industrial. Mas a culpa vem do município, simplesmente porque o fornecedor de serviço ela não evidenciou e não está muito afim, para alguém te ver por falta de concorrência, de ceder e fazer a parte dela no serviço. Então fica complicado. Mas está faltando também cobrança estatal em cima dessa parte, porque é um serviço de utilidade pública. Comunicação. Eu tive no polo industrial mês passado, sinal de celular intermitente praticamente nulo. Internet via WhatsApp, mas muito limitado. Né? É uma área realmente que está no meio do limbo nesse aspecto. Comunicação deficitária, quer dizer, para você morar numa casa hoje, você consegue imaginar hoje, no tempo contemporâneo, uma pessoa vivendo numa casa sem luz, sem água, se estiver fazendo frio sem um aquecedor, né? Sem internet, sem telefone, né? sem comunicação. Aí vem aquele detalhe. Se uma casa normal não pode fazer isso, como é que você pode tratar um polo industrial dessa forma? Né?
E não é que o município está tendo uma arrecadação média de 11, 17 milhões, não há explicação por que essa área está sendo valorizada. Aí, não satisfeito ainda, me pega uma área que já não atende, que está deficitária e precisa cuidar de quem está lá instalado, né? Ainda pensando na questão da ampliação para gerar o aumento de arrecadação municipal virtual, que tem muita empresa Rio Bonito, mas não está instalado, não gerou emprego. Só paga e contribui. Quer dizer, a parte do município. Quer ampliar, mas não cuidou ainda. Exatamente. Você resolve, eu arrecado mais, eu me encho de dinheiro, mas em contrapartida, o cidadão rio-bonitense continua desempregado ou fazendo biscate para sobreviver. Vivendo de Bolsa Família, Bolsa Escola, cheque cidadão, auxílio gás. Quer dizer, é complicado, porque parece uma piada, mas não é sério. A coisa está séria. Então, quer dizer, pega um negócio que já não está, que precisa ser regularizado, não regulariza. Né? Quem está lá está cobrando, está precisando, não dão ouvidos a quem está investindo na cidade. E para piorar, ainda amplia o negócio para aumentar e maximizar o problema. Então, é uma coisa que você está para se repensar. Porque é um assunto que eu não vejo. Eu não vi até agora, né, os candidatos tocarem mencionar nesse assunto. Fato. Eu estou falando de vereador a prefeito. Entendeu? Então é complicado. E é uma coisa importante para a cidade, porque hoje gera emprego. O setor industrial ele é importante para a cidade. Aí um outro problema agora para agravar, o que é o êxodo da mão de obra. Porque muita gente do setor de Rio Bonito que está por hoje em Rio Bonito você não encontra eletricista, eletromecânico, soldador, entendeu? Você não encontra muita gente no setor que está disponível no mercado há pouco tempo, porque está todo mundo com pés. Só que esse povo for para o Compés, vai ficar, quando acabar o vai voltar. E vai para onde? Porque esse povo que está exatamente aquele que está dentro do universo no geral, de que não tem, está tendo os 45% que não tem a qualificação final para ser capacitado e ser absorvido pelos projetos de indústria e serviços que estão previstos para Rio Bonito, se as coisas derem certo. Né? E aí? O que vai ser esse povo? Problema número 1. Mas o que acontece? A pessoa está saindo hoje do mercado, está recebendo na média de R$800, R$1.000 no máximo, e está indo para ganhar 3 mil no Compérgio. Né? Aí vem uma coisa muito interessante. É temporário. Quem não foi para o Compérgio é porque ou chegou um nível, já está estável e não precisa, não vale a pena abandonar porque sabe que é temporário, o que já construiu, ou é porque o cara é tão muito trabalho que ele não conseguiu ser agregado, entendeu? E não entrou em trabalho nessa fase da obra. Quando terminar a obra, o Compérgio quem vai trabalhar na refinaria é concursado da Petrobras, ou quem tiver a qualificação mínima conseguir entrar através dos prestadores de serviços terceirizados. Isso requer do gestor público, do prefeito de uma cidade, uma leitura das coisas que estão acontecendo e uma visão além. Vamos voltar 50 anos atrás, quando Juscelino foi eleito presidente, ele montou um plano de metas, que naquele tempo ninguém entendia o porquê daquilo. Meta não existe no Brasil, a gente não parou de Mauá. Então, conclusão, o plano de metas viu exatamente criar energia, trabalhar a água. Veja você que na França, aliás, a Europa, por geral, eles têm uma crise de energia muito grande, porque lá é energia nuclear, eles estão loucos, né, em termos de como conseguir mais energia, e eles invejam o Brasil, que a gente tem aqui energia. E o que acontece? Charles Darwin, ele dizia que os vencedores não seriam os mais fortes, mas aqueles que conseguissem se adaptar às mudanças. E a gente percebeu que quando Solange recebeu a prefeitura, há 15 anos atrás, a gente estava saindo de um período que Rio Bonito era extremamente voltado para a agricultura. Você sabe que no meio... É uma agricultura falida. Falida. Você sabe que no meio comercial, na questão da história do Brasil, a gente tem o setor unitário, secundário e terciário. O unitário é a agricultura, o secundário é o comércio, o secundário é as indústrias, né? São as indústrias, e o terciário é o comércio. Então o que acontece? A gente tem tudo isso numa cidade só. A gente tem como desenvolver esses 3 pontos. Porém, quando Solange entrou, ela estava recebendo a herança de uma agricultura completamente falida.
Foi quando ela preparou, ela olhou para frente do polo industrial, olhou para frente a possibilidade da cidade interagir, trazer mais emprego, trazer indústrias para cá e fortalecer o comércio local, que era uma coisa importante. Aliás, ela teve sucesso, não que ela teve sucesso, que hoje o município não fez muito investimento, praticamente nenhum, no setor, e a arrecadação está de 11 a 7 milhões, graças a um projeto feito pelo Pereira de Almeida, fato. O que ela montou ali no início? Além de ela ter feito o polo industrial, a gente pensa a questão da segurança. Ela pensou isso há 16 anos atrás, quando montou a Guarda Municipal. Quer dizer, a Guarda Municipal foi montada por Solange de Almeida. Uma coisa também, além da Guarda Municipal, tivemos a Secretaria de Urbanismo, que é para repensar uma cidade, né, de uma gestão melhor, ela que implantou coisas importantes. Agora, a gente não deve se esquecer de que ela herdou o governo do atual prefeito. Quer dizer, ela herdou o governo já daquele que está hoje, né, que não fez uma série de ações que poderiam ter sido feitas, e ela viu além. E hoje, quando a gente fala de polo industrial, fala um pouco sobre empregabilidade, a gente está falando de uma visão além. Quando foi implantado o polo industrial, e até mesmo agora recentemente o Comperj, o próprio presidente da República falou, o antigo presidente Lula, ele disse para os prefeitos qualificarem as suas pessoas. Ele estava olhando além. Olha, vai se precisar. E qual foi o movimento que a gente percebeu aqui em Rio Bonito? Nenhum, zero. A gente viu uma qualificação tímida para serventes de pedreiros, para pedreiros. A gente viu uma qualificação tímida para alguns serviços. Agora, recentemente, implantaram um curso para padeiro. Ótimo, eu amo comer um pãozinho, né? Mas eu penso que Rio Bonito precisa de mais. Precisa de uma qualificação muito mais intensa. Djalma, esse tipo de iniciativa ele tem que existir, tem. Aquele detalhe, nenhuma estrutura pode viver especificamente de uma área só. Sem dúvida. Por exemplo, se acabar o petróleo, o que vai ser de Macaé, Carapebusque, Samã, Campos de Goitacazes, aquelas áreas. Praticamente, eu acredito que se der uma crise petrolífera hoje, uma suposição é claro, eu tenho certeza que metade do estado do Rio de Janeiro vai à falência. Sem dúvida. Automático. Porque não, primeiro porque as indústrias vão fechar, o que movimenta a casa andando, de certa forma dá muita contribuição, o petróleo é o fermento, é a matéria-prima que movimenta a nossa economia no geral. Esse setor fechando vai começar a dar um efeito cascata no ISS, no ICMS, etc. Aí vai começar a te voltar a era medieval, que a pessoa voltava e tinha que ter participação do que é o quinto na história do Brasil, entendeu? Que veio, provocou a Inconfidência Mineira, né? Porque o que você vai produzir, você vai ter que deixar um percentual direto para o município, para o estado, para ele se manter, porque não houve planejamento. E aqui era o quinto dos infernos. Exatamente, mas se for analisar, por que eu toquei nesse ponto agora, voltando ao polo industrial? O polo industrial é um ponto muito, muito interessante, porque está investindo hoje, mas a gente tem um problema terrível, preocupante. Saquarema está com 2% de ISS. É um incentivo assim incrível. Só que, por quê? As empresas estão com o incentivo que vocês estão aqui na cidade, tiram todos esses problemas que eu falei agora de estrutura e de falta de conversa com o setor público municipal. Há um ponto muito interessante que é o seguinte. O povo está indo para o Comperj. Quem está indo para o Comperj vai voltar porque não vai ser absorvido. Então, quer dizer, a tendência é quem está desempregado, se não feita uma estrutura, que continue desempregado, e quem está trabalhando fora do município, no Comperj, que volte e fique desempregado. É verdade. Então, quem está mantendo são os meninos olhos, que é o povo que está no polo industrial. Para piorar a situação, o que acontece? Nós temos o vizinho que está dando um incentivo fiscal de 2%. Botando ausência de estrutura, ausência de articulação da parte do município, falta de negociação, entendeu? Falta de incentivo. Isso aqui que vai acontecer? Entre pagar 14% de ISS no futuro e pagar 2%, onde é que eu vou? Eu vou estar pagando menos. Porque o que está aprendendo esse setor industrial hoje são os incentivos. Se não tem incentivo fiscal, que é o principal ato que você pode fazer, entendeu? O que vai acontecer? Você vai perder o que você tem. Então, quer dizer, quem está indo para o Comperj vai voltar a ficar desempregado, quem está desempregado, a tendência é ficar continuar desempregado, entendeu? E quem está empregado no município, a tendência também é de ficar desempregado a médio prazo, se não houver uma questão de planejamento, de composição
condições de se levar o nosso polo industrial com maior seriedade. Então o que está em jogo agora é simplesmente botar o prefeito do coração, entendeu? Não é botar o vereador do coração, entendeu? O que está em jogo agora é a vida econômica de Rio Bonito, para ser mais exato, a vida econômica da região. Porque nessa área também tem muita gente que trabalha em Seu Jardim, que mora em Seu Jardim, que trabalha, mora em Seu Jardim, mora em Tanguá. Então, quer dizer, afeta de uma forma direta os 3 municípios, Tanguá, Rio Bonito e Seu Jardim. Então, quer dizer, a gente tem que sentar e repensar isso, né? Aí vem aquele detalhe, o padeiro é importante, porque o padeiro, a pessoa vai lá, faz o pão, aprende a fazer o pão, pode abrir um negócio, saiu da linha, entendeu? Não está na linha de desemprego, virou autônomo, vai contribuir, né? O problema é aquele detalhe. Digamos que entram 100 pessoas para fazer o curso de padeiro. Até por questão de hora, de custo, benefício, manter o negócio, que não é uma coisa simples, né? Se 5 pessoas, que é 5%, exercerem, tentarem abrir um negócio, já vai ser um grande passo. Se essas 5 pessoas, conforme a probabilidade matemática, conseguirem sobreviver os 2 primeiros anos, perfeito, que não é uma coisa fácil. Se conseguir chegar ao 5º ano, perfeito, entendeu? Mas é um tipo de estrutura. Mas por que isso acontece? Não adianta você ensinar empreendedorismo ou tentar ensinar capacitação para o negócio se a pessoa não tem dinheiro, entendeu? Não tem como fazer estrutura, ou ela não tem conta, não tem uma condição de ter um financiamento. É um paira do setor bancário, entendeu? Então são coisas que não eles preveem, vamos botar aqui o produto disponível para botar no mercado, mas quer dizer, eles não param para compreender e ver qual é a situação real do usuário, entendeu? O usuário está precisando disso. A estrutura é perfeita, está se capacitando, eu bato palma, acho legal. Só que é detalhe, sem dinheiro você não faz milagre. Uma coisa que acontece, eu concordo com você, uma coisa que acontece é que as pessoas olham para a política e dizem, não, temos que ter uma visão política das coisas, e acham que tudo é facilidade, é arrumar um emprego para alguém em algum lugar, mas esquecem que a visão do mercado corporativo é a produção, é a qualificação. Quer dizer, ninguém vai conseguir no futuro emprego porque é bonzinho, que é amigo de alguém, né? Não é assim que o mercado corporativo trabalha. Trabalha em termos de qualificação, de crescimento dentro da sua qualificação. Eu acho até interessante, vou até aproveitar a sua palavra rapidinho e até usar um gatilho. Você tocou um ponto muito bom de fazer para a realidade de Rio Bonito. Vamos lá, como é que funciona o setor corporativo? Como é que funciona uma indústria, um comércio? Você trabalha com o quê? Com balanceio, você tem que ter lucro. Sim. Quanto maior o lucro, perfeito. Você vai ter condições de investir no negócio, de pagar melhor os funcionários, vai ter mais dinheiro disponível para fazer N coisas. Se você tem um lucro menor, todo o seu potencial diminui. Sem dúvida. E vai chegar ao ponto que você vai ter que mandar a gente embora, você vai ter que demitir, ao ponto de ir à falência e de fechar as portas. Entendeu? Assim funciona. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, no setor privado é normal você pegar, e quem tem o dinheiro, é claro que tem uma grande produção, precisa pegar saber o comportamento temático, tipo a Coca-Cola da vida, vou dar um exemplo, você pegar um antropólogo de comportamento e marketing, ou você pegar uma pessoa especializada no setor de marketing mesmo, na própria sociologia, e fazer pesquisa de leitura de comportamento, para você compreender o que o usuário do serviço está precisando. Para o teu público, para o teu exatamente, mercado, porque se o usuário, não adianta você produzir um produto que o usuário não vai aceitar. Ou ele não vai aceitar porque não tem dinheiro para comprar, ou ele não vai aceitar porque o produto não atende os quesitos, entendeu? E vai depois diante. Então, quer dizer, tudo está ligado ao interesse do usuário. Se a gente for analisar no setor público, tem uma ironia. Desculpa o termo, mas eu acho até uma sacanagem com o cidadão brasileiro. Porque o setor público, quer dizer, o usuário que é o principal, que ele é o fim de todos os serviços, ele é ignorado. Vamos lá no meu caso, eu sou funcionário público, eu tenho 27,5% do meu salário descontado. Cada 100 reais que eu recebo, 27,5% descontado compulsoriamente. Não me pergunta se eu quero pagar. Tirando isso, eu tenho que pagar IPVA, IPTU, entendeu? E os demais impostos agregados vão ser nas coisas que você vai consumir no dia a dia. Então, eu digo que eu pago muito caro, e o cidadão brasileiro paga muito caro por muita coisa. E o dinheiro entra.
Cada um seu que vai para a União, repassar para o Estado vai para o município e vai daí por diante. O município, que é o principal prestador de serviço, ele arrecada isso. Mas ele não quer saber como é que, o que está passando na cabeça do usuário, ou como a pessoa pega a satisfação do usuário. Sabe por quê? O usuário, usando ou não usando, o dinheiro está entrando. Ele não tem que se preocupar com eficiência, porque a máquina já foi feita para ser ineficiente. Mas isso não é um problema da máquina, não é a culpa do ente estatal, do ente municipal, do ente federativo. Isso é um problema de gerenciamento. Sem dúvida. Entendeu? É falta de visão e gerenciamento. É falta também dos líderes se cercarem de gente preparada. Quer dizer, a gente vota numa pessoa, mas é muito importante você procurar ver quem está ao redor daquela pessoa. Muitas pessoas não entendem mais profundamente o porquê que Solange escolheu o Andinho para ser o seu vice. O Andinho é um rapaz que vem do mercado corporativo, foi agricultor da cidade, hoje é um dos maiores distribuidores de hortifrutis granjeiros do estado do Rio de Janeiro, tem 3 boxes lá no Ceasa, e é uma pessoa que compreendeu o mercado. Ele não saiu de Rio Bonito como um menino pobre e cresceu hoje tendo uma vida muito tranquila, né? Porque ele era uma pessoa que deu sorte. A sorte acompanha quem é bom gestor, né? E a gente trouxe esse tipo de gente, né? A gente trouxe esse tipo de gente qualificada para estar ao redor dela, para montar um governo mais à frente cada vez melhor. E é o que eu havia falado anteriormente no outro vídeo, quando você começa a trazer pessoas do mercado corporativo, quando você começa a trazer os industriais para uma conversa, quando você começa a fazer um pacto social ao ponto de você pedir aquelas pessoas que operam nos seus mercados, que são líderes no mercado em que operam, para conversar, para ajudar no gerenciamento, para trazerem a sua visão, você vai começar a fazer um governo que tenha uma visão maior, uma visão mais correta das coisas. Tem que ampliar, não tem? O objetivo do gestor público é atender o usuário. Né? E ele tem que ter a capacidade de atender o usuário em cada setor. O usuário comum em serviços básicos, educação, saúde, saneamento, segurança, que são garantias constitucionais. Sem dúvida. Que não tem limitações, inclusive, econômicas e municipais. Teoricamente, se uma pessoa mora em Itaguaí, bater para ser atendido em Rio Grande do Sul, tem que ser atendido. É uma garantia constitucional. Não fazer isso é quebrar o princípio constitucional e é crime. Entendeu? Eu estou dando só um exemplo, quer dizer, quando você fala do setor industrial e comercial, você fala do segundo e do terceiro setor, né? É interessante esse aspecto porque o gestor que não senta para compreender a seara econômica, ele já está fadado ao fracasso. Sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? Se ele não incentivar o aumento dos produtores, o aumento do comércio, ou o aumento pelo menos da circulação, através do sítio que pode ser feito da parte do ente estatal ou do ente municipal, dentro daquela área, entendeu? Ele vai ter queda na arrecadação. Tendo queda na arrecadação, ou ele sobrecarrega quem está, até chegar um ponto que quem está vai sair, entendeu? Ou vai falir, entendeu? Então ele vai ter que pegar outros fatores que não tem mais de onde se tirar dinheiro no ponto que chegou, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que sentar e repensar, porque eu acho que é muito melhor. Vamos parar para analisar, a coisa é tão séria que o risco de a gente voltar à arrecadação da época da Solange Pereira de Almeida é muito grande se ela for feita pelos próximos 4 anos. Por quê? O que aumentou foi o polo industrial. Agora, se o polo industrial, se as empresas do polo industrial saírem, e até as empresas virtuais que não criaram emprego aqui, que só contribuem aqui, quer dizer, não tem qualquer vínculo com a cidade, irem também para Savarema, que não tem nada que impeça no momento, o que vai sobrar para Rio Bonito para arrecadar? IPTU e o que está instalado que não tem como sair, né? Algumas empresas como Via Lagos, entendeu? E daí por diante. Mas quem vem vai embora, não tem vínculo. Está até tentando, mas a nossa própria resistência cultural no setor da administração pública não está permitindo que elas continuem. Então, quer dizer, imagina se despencar de 11 a 17 milhões de arrecadação mensal e cair para 4 milhões. E num momento também que a gente viu a ausência muito grande dos últimos 8 anos de projetos para poder conquistar recursos públicos, né? E Rio Bonito vai ter a necessidade de um prefeito
que tenha uma equipe de projetistas e secretários municipais que tenham essa visão também, para a gente buscar cada vez mais recursos. Eu acho interessante, você tocou agora num ponto muito interessante, que é até na condição técnica, eu não sei, tendo a obrigação de tentar isso para quem sabe, eu ver se alguém vai ouvir isso aqui e vai levar até um impacto, sacode, como o próprio Knaut, quando fala, às vezes dá aquele toque, aquela forma um pouco rude dele falar, mas é interessante. O que acontece? Você tocou agora num ponto muito interessante. Essa alergia está me matando. Você tocou num ponto agora muito interessante em relação a como é que eu falo? Os projetos, né? Esse negócio dos projetos, da colocação, o que acontece? Não tem aquela frase, cada povo tem o governo que merece? É uma frase antiga, eu nem sei se ela é anônima, se ela tem um autor assim embaixo, mas o interessante é o seguinte, o atual governo, ele faz aquilo que o seu eleitorado quer, obra. O eleitorado riobunitense quer obra. Vou dar um exemplo tácito, Rio Bonito, seu Jardim com Zelão. Nenhum governo na região investiu tanto em educação, tanto na parte cultural e de certa forma social, ainda mais tratando do Seu Jardim, um município pequeno, isolado, recebendo prêmios de economia verde, entendeu? O conhecimento verde, tanto investimento, interessantíssimo. Mas você vê que há uma resistência cultural por questões de embates políticos de interesses da área e não reconhece a hipótese regional. Por quê? Há uma cultura nossa, alta dentro da nossa cabeça coletiva, da consciência coletiva, de valorizar a obra. Então, prefeito bom é o prefeito que constrói. É o prefeito que bota paralelepípedo, que bota asfalto, manilha, é o prefeito que constrói posto de saúde, mas que não tem médico e enfermeiro para colocar lá para funcionar, é o prefeito que constrói escola, mas não tem professor e não tem material para botar cadeira ou manter, fazer uma opção daqui. Então, quer dizer, é uma questão de uma cultura que ela não tem um gerenciamento, é uma cultura que até para ter, é interessante que atende, de certa forma não deixa de atender o interesse do usuário. O problema é que não tem um planejamento. Mas se for analisar até para toda a ordem, que o que eu quero bater na tecla nesse aspecto é o seguinte: quando eu falo no Império Egípcio para você, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? As pirâmides do Egito. Desgastadas. O desgaste. Quando eu falo no Império Romano, o que vem para você em primeiro lugar? O Coliseu e as estruturas todas desgastadas que estão em pé. Quando eu falo para você no Império... Vamos botar um exemplo tácito no meu caso, na Antiguidade Praça Judaica. O que vem na tua cabeça? Jerusalém. O templo que foi destruído. Entendeu? O que eu estou querendo tentar por fato é o seguinte: as obras são legais. Mas o que adianta você ter a obra se você não tem gente para morar na cidade? Porque o que vai acontecer em Rio Bonito é isso. As obras vão virar monumentos históricos da arqueologia no futuro, porque se não fizermos nada pelos próximos 4 a 8 anos para resolvermos o que não foi feito ao longo de quase meio século em nossa cidade, isso aqui vai ficar com ruim. Não estou dizendo que a cidade vai acabar não, porque tem gente que tem capital e vai se manter, não depende da estrutura. Só que tem aquele detalhe: uma cidade com uma população de 55 mil habitantes aproximadamente, que era para estar hoje, pela localização geográfica, com pelo menos uns 70, 80 mil, vai começar a regredir, vai cair para 30, 40, 30, até ficar limitadazinha aquele universo que sempre teve, porque as pessoas veem o Bonito como se fosse uma ilha. São bairristas. Agora, eu penso que essa visão que você colocou do Rio Bonitense, ela existiu muito, vamos botar há 8 anos atrás. E esses últimos 8 anos foi importante até para quebrar um pouco esse paradigma, que acho que foi perfeito que você colocou, mas ele foi quebrado. Por quê? Quando a gente... Eu sou um homem das pesquisas, sou um homem que analisa, faz a leitura, né, de pesquisas. Quando você começa a verificar os piores problemas de Rio Bonito, a saúde é disparada, 40%, mais de 40%, quase 50% da população diz que saúde é o pior serviço que a cidade tem. E aí é uma coisa que a gente não entenderia, porque foram construídos centros como, por exemplo, do coração, parte também de oncologia, mas faltou o quê? Faltou colocar profissionais, faltou colocar gestores, faltou colocar o serviço. O prédio não fez com que o serviço chegasse às pessoas, e eles perceberam isso.
A gente, quando vê a questão de obras, cerca de 8 a 12% da população reclama que um dos serviços ruins também é a questão do saneamento básico. É reclamado, principalmente pelo pessoal do interior. Quer dizer, os grandes prédios, os grandes monumentos que fizeram de esporte e lazer, e as grandes obras que fizeram, principalmente no bairro da Bela Vista, do centro, Praça Cruzeiro, só, né? Ficaram como um quadro moldurado, não serviu para resolver o problema da população do que eles sentiam no interior, sentem até hoje, que é a questão do saneamento, e eles estão reclamando. Outra questão, fizeram centro municipal de educação, mas o número de matriculados é exatamente mais ou menos o número de matriculados no tempo de Solange, quer dizer, não aumentou. Os recursos aumentaram, construíram prédios, mas a qualidade não aumentou. Então, esses últimos anos serviu para a população ver que não era isso que eles realmente precisavam. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente tem que perguntar, mas será que é isso que eu preciso? Eu quero. Eu gostaria agora de comer uma pizza maravilhosa, né, na Parmê, mas será que é isso que eu preciso agora? Será que eu não precisava de uma refeição mais bem balanceada? E então o que a população notou? Que as obras não foram tão importantes como a ausência da qualificação dos serviços. A maior prova disso é que a população, mesmo agora em pesquisas, dizem que quando você fala o que você espera do futuro prefeito, também foi feita essas pesquisas desde o início do ano passado. Eles querem um prefeito gestor, honesto, um prefeito que tenha competência, que se cerca de uma equipe de competência. Quando você coloca tocador de obras, está nos últimos lugares no universo de 40 itens. Tocador de obras é o último. Por quê? Porque eles verificaram que tocar obras não era uma coisa importante quando essas obras não estão na direção daquilo que realmente a cidade precisa. Na pesquisa achei até interessante na revista Época, que saiu acho que foi semana passada, retrasada, uma pesquisa feita sobre a tendência nas principais capitais do Brasil, e houve uma característica assim, unânime no Sudeste, né? Até porque o Sudeste já tem uma comparação com o resto do país, o Sudeste já tem uma estrutura urbana muito bem desenvolvida. Que era a necessidade dessa geração era o seguinte: uma eleição geralmente vinha saúde, educação, primeiro ponto, cultura, segundo, educação, terceiro, segurança pública, quarto, saúde. Você já vê que houve uma inversão, né? A exigência agora, há uma necessidade dessa geração do eleitor atual com perfil de querer consumir arte, cultura, ler livros, ir em bibliotecas, então ter um evento superior a ir tomar um chopp no final de semana no bar, entendeu? Então você vê que a preocupação hoje no Sudeste é exatamente com o estilo de vida. Já é uma mudança de perfil, que é importante. Claro. Porque a partir do momento que você começa a se preocupar com o estilo de vida, é porque parte da necessidade motriz de outros setores já estão atendidos e agora você tem uma necessidade maior. Mas por que isso vem em relação à mudança do padrão, empregabilidade? Eu espero ver essa tendência em Rio Bonito daqui a 8 anos. Entendeu? Eu espero, porque não tem como se acabar com a pobreza e a miséria. Não dos padrões capitalistas como é baseado a economia das nações. Mas uma coisa é certa, você tem como aumentar a riqueza e dividir a prosperidade. Sem dúvida. E cada um, com sua oportunidade, vai pegando e vai fazendo para onde chegar. Sem dúvida. A questão desta leitura, vamos ver um exemplo aqui no Brasil. Jaime Lerner, quando ele assume Curitiba, ele partiu desse pressuposto. Ele falou que Curitiba, que o curitibano quer, qual é o estilo de vida que o curitibano tem, mas que não está batendo com o lugar que ele está. E aí, então, ele montou a cidade urbanisticamente, tornou a cidade, no tempo dele, a maior cidade de qualidade de vida do Brasil. A questão, por exemplo, uma rua com as maiores desigualdades sociais, quer dizer, contraditório. Você tem a melhor qualidade de vida, a melhor organização urbana, e com cultura, com tudo acesso gratuito e barato, mas a média salarial em Curitiba é de R$1.000. Você tem ali, por exemplo, a rua 24 horas, quer dizer, identificaram que a pessoa quer chegar num lugar que possa comprar qualquer hora do dia. É observar aquela que é uma necessidade das pessoas. Iluminação. Eu percebo, por exemplo, a Solange muito preocupada com essa questão da iluminação. Iluminação pública, por exemplo, ela é muito mais do que tornar uma cidade bonita, tornar uma cidade segura também, né?
A gente poderia falar de segurança porque não cabe entrarmos muito a fundo nesse tema de polo industrial e segurança, mas daria horas e horas de conversa sobre a questão da segurança. Assim, no mínimo um dia inteiro. Né? Você vai falar de indicadores, apresentar. Eu queria encontrar... Era uma coisa que eu fico até carente. Eu gostaria de encontrar pessoas em Rio Bonito que parassem para ler os indicadores do que está disponível na rede, Sim. do Comperj, para eu acho coisa incrível. Eu estou falando que tem gente que diz assim, não, que o candidato tá é um senhor gestor, não sei o que lá, mas, cara, tem coisa que você compreende o seguinte, o gestor para mim o que é gerir? O que é ser gestor? É você gerir pessoas. É verdade. Entendeu? A Petrobras não é aquele prédio ali no centro da cidade bonito, que é o centro da arquitetura na década de 60. A Petrobras é uma estrutura que busca desenvolver formas de energia onde o principal produto são derivados de petróleo, hoje, né? Mas que não faria nada se não fosse o recurso humano. Seus cientistas, seus engenheiros, seus técnicos, seu quadro administrativo, sua diretoria, sua presidência, entendeu? Seu gerente. Então, quer dizer, em cada estrutura, em cada nível, você tem uma complexidade, você tem que parar para analisar seguir projetos, planejamento, metas, fazer o benchmark da estrutura. Mas por que eu estou tocando nesse aspecto exatamente agora, nesse momento, fazendo essa comparação? É uma cultura que falta hoje. As pessoas não param para analisar números, não param para analisar. Com certeza, o que eu estou falando aqui agora, algumas pessoas vão pegar isso com verdade absoluta, não vão parar para analisar e vão começar a levar adiante. Eu acho essa cultura terrível. Eu acho que todos deveriam pesquisar e procurar a verdade por si só. Os indicadores do Comperj, pelos indicadores do Comperj, Rio Bonito dos últimos 5 anos foi o único município no circuito do Comperj e na região da Baixada Litorânea, ao qual nós fomos incorporados na organização do Estado nesse momento, que teve uma ele não evoluiu na questão do desenvolvimento econômico, ele teve uma regressão mínima, mas teve. Todo mundo subiu pelo menos na faixa de 8% a 17%. Tem lugar que foi 22% de evolução, que é o cara de Itaboraí, né? Mas Rio Bonito regrediu. Sem dúvida. Então, quer dizer, como é que vai falar em gerenciamento? Gerenciamento é se tivesse ficado a mesma coisa, subido. Você está vendo a regressão que algo está errado. Algo está errado. Se você recebe seu salário e você não consegue pagar a despesa, não consegue pagar aluguel, não consegue comprar remédio no final do mês, e até o final do mês teu filho está passando fome chorando em casa, você vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa para comprar comida e fazer as coisas, né? A mesma coisa acontece com a saúde da gestão pública. E aí, o que está acontecendo? Mas o problema não está no ente público em si. O problema está exatamente no incentivo fiscal e na colocação de articulação para incentivar a vinda do setor privado real para o município. É aí que nós estamos pecando. Exatamente, você tocou no ponto certo. Articulação, relacionamento. É muito complicado você ter um gestor. A gente está falando muito de gestão. Gestão, a gente tem que lembrar de uma mãe que esteja gestando um filho, né? E aí ela vai crescendo tempo a tempo. Até aquela criança vinha, ela foi planejada, ela foi, né? Alimentação, gestão... Eu prefiro imaginar um executivo, eu acho que é melhor. Mas então gestão é você preparar, você ver ali. Você falou do petróleo, Monteiro Lobato esteve nos Estados Unidos e viu aquele líquido preto saindo da terra, ele voltou para o Brasil extraordinário, louco, querendo colocar aquela ideia em ação e falando, muita gente chamou de louco. Hoje você vê a Petrobras como está. Então o gestor público é aquele que vê de antemão, é aquele que, diante da tendência, dos números, é aquele que está vendo antes. Então me parece que Solange, quando foi prefeita, e ela viu antes. Solange teve uma coisa muito boa na vida dela, que ela teve degraus que deram a ela condições de se qualificar dentro da gestão pública. Ela foi 8 anos vereadora, depois 8 anos prefeito, depois ela foi 1 ano de gestora e presidente do Instituto Vital Brasil, que é uma empresa de capital misto, resolveu problemas de dívidas daquele lugar, implantou a farmácia popular dentro do Instituto Vital Brasil. Mais à frente ela foi a Brasília e ficou 5 anos como deputada federal, vendo todo o mecanismo federal, de como você conseguir recursos, onde conseguir recursos, relacionamentos. E hoje a gente vê aí nos vídeos, né, o apoio desde o vice-presidente da República até deputados estaduais, enfim, todo mundo que... Então isso é que falta
a um gestor público nos dias de hoje? Relacionamento, poder de articulação e uma visão ampliada, uma visão anterior, para você poder ver antes das coisas acontecerem. É o que eu chamo de visão de águia e a visão de galinha. A galinha só consegue enxergar 2 metros de comprimento. A águia vê quilômetros e quilômetros de distância. Então, hoje estamos precisando de águias no poder público. Não águias, Nadelson, para roubar dinheiro, para desviar dinheiro, para usar o bem público para benefício próprio, mas águias para fazer uma cidade cada vez melhor, uma cidade que funcione melhor, uma cidade que nós não vamos ainda experimentar esta cidade que a gente quer fazer para os nossos netos. Uma cidade em qualidade de vida. Nós temos aqui a Serra do Sambê, que é um dos melhores climas do mundo inteiro, está aqui na Serra do Sambê, e a gente não vê nenhum tipo de política pública para proteger a nossa serra, para o nosso bem maior. Então, conclusão, ser gestor público é ter uma visão além de várias coisas importantes. E foi muito boa a nossa conversa hoje sobre o polo industrial, porque a gente viu que do polo industrial, olha quantas coisas no entorno que surgiram, né? Não, eu espero ter ajudado de alguma forma, Djalma. Agradeço a proposta, o convite e eu espero ter contribuído tanto para a proposta do projeto, mas principalmente em relação ao posicionamento do eleitor bonitense. Eu acho que o importante aqui, eu acho que o meu objetivo principal pessoal é deixar bem claro que essa não é uma eleição qualquer. Não. Essa é uma eleição singular, o que está em jogo é a sobrevivência. Tem gente que está levando isso aqui como se fosse um jogo político eleitoral de sempre. Não é. Não é. Porque um ato errado, de agora em diante, você pode destruir com muita facilidade o que está aqui, o que foi feito nos últimos 20 dias. Foi pouco, mas o pouco que foi feito pode ser destruído com muita facilidade. Só basta um ato impensado sobre uma estrutura impensada. As condições econômicas, o ambiente contingencial, as instalações estão sendo colocadas, estratégias, está tudo favorável para a gente, mas se nós não entrarmos, não compreendermos, não conseguirmos fazer e acompanhar o ritmo, vai se virar uma grande bomba nuclear contra a nossa cultura e a nossa existência social e econômica na cidade. Entendeu? Então eu espero que as pessoas compreendam e entendam isso, sejam sábios no dia da eleição. Eu não tenho menor para dizer isso. Sou 15, sou PMDB. Mas que coincidência também. Né? Sou 15, sou PMDB por causa da história do Tancredo, entendeu? Da formação e resistência na época da ditadura. Né? O PMDB clássico de Ulisses Guimarães, o MDB que veio do próprio PSD de Juscelino, o MDB que foi resistência na época da ditadura militar, o MDB de Teotônio Vilela, o MDB do próprio Tancredo Neves, o PMDB que realmente fez as maiores renovações, foi o grande tutor da renovação democrática desse país, né? E Solange representa esse PMDB. Isso eu não tenho dúvida. Agora, dentro do fechamento da nossa conversa, quero só relembrar uma história para vocês, amigos. Aqui tem 2 pessoas que amam a história desse país e que conversam, né? Falam sobre a história com uma propriedade muito grande. Quando um gestor público ele procura fazer uma coisa só voltada para um mercado, para um nicho, para aquele momento, ele acaba se perdendo no todo. Quando a gente pega o início do Brasil, em 1500, Portugal, quando chega aqui para colonizar o Brasil, havia na Europa uma necessidade do açúcar, que era uma coisa nova. 1 quilo de açúcar valia o que vale hoje um automóvel 0 km, quer dizer, o açúcar fez sucesso nos cafés de Paris, aquela história toda, né? E qual foi a visão do gestor público daquela época? Não, vamos pegar uma região e vamos fazer a monocultura. O mundo quer açúcar, então vamos implantar cana-de-açúcar nesse Brasil todo. E aí eles começam pelo Nordeste, o mesmo Nordeste que Pero Vaz caminha, faz uma carta e fala: essa terra tudo que planta dá, quantas nascentes de água. Quer dizer, o Nordeste que Pero Vaz caminha fala, ali no início do Brasil, não é o Nordeste que a gente vê hoje, que aquela monocultura destruiu a terra do Nordeste durante 500 anos. Hoje a gente vê seca, a gente vê uma terra improdutiva, a gente vê uma terra destruída. Por quê? Porque lá atrás o gestor público percebeu que era melhor implantar numa monocultura de cana-de-açúcar, porque era para ganhar dinheiro naquele tempo, do que no além.
do que ter uma visão a longo prazo, uma visão que pudesse, né, colocar. E às vezes eu vejo hoje essa corrida das pessoas, não, agora é Comperj, agora... Não, a gente tem que ter uma visão, por isso Solange ela é a principal candidata para esse tempo, porque ela tem uma visão além. Ela sempre fala isso, que ela repete a frase do prefeito de Macaé, que dizem que todo mundo quer o dinheiro do petróleo, mas ninguém quer os problemas que este dinheiro do petróleo traz para a comunidade, o impacto ambiental que isso traz. Então a Solange ela é a mais bem preparada até para fazer uma gestão dentro da área industrial que vai não nos deixar daqui a algum tempo com buracos, com desemprego, com pessoas com problemas sérios na área financeira, mas uma cidade cada vez melhor. O meu muito obrigado, Ana Delson, e o meu muito obrigado à tua atenção, e eu quero dizer a você que nós precisamos que você interaja. Estamos aqui fazendo o que os educadores fazem, estamos provocando a tua inteligência, provocando você para fazer parte desta candidatura de Solange Almeida, fazer parte também dessa discussão de uma cidade cada vez melhor.